Agora nós vamos falar sobre a revisão cadastral que está sendo realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral para eleitores com deficiência. Ao vivo, Thaisa Aureliano. Explica aí, Thaisa, por que após as eleições isso? Boa noite, né? Boa noite, Vinícius, a você e a todos. Já é um planejamento para as próximas eleições, por isso tão antecipado. É uma revisão muito simples, feita de forma virtual e a gente vai explicar agora. Converso nesse momento com o juiz Roberto Dorni, ele que é presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão aqui do TRE da Paraíba. Muito obrigada pela sua participação. E como é que é feita então essa revisão? Eu falei que é online, virtual, é tudo pelo site do TRE, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Vinícius. Boa noite, telespectadores do Rota da Ação. Rota da Notícia, perdão. Exatamente. Essa revisão cadastral é muito importante para a Justiça Eleitoral. E o procedimento é muito simples. Você acessa o site do TRE, www.tre-pb.jus.br, do seu próprio celular ou pelo computador, basta ter acesso à internet, e lá você vai indicar o tipo de deficiência física, auditiva, de locomoção, etc. E aí a Justiça Eleitoral vai processar esse pedido. E qual a relevância disso? A Justiça Eleitoral, dessa forma, vai poder garantir a acessibilidade necessária nos locais de votação, garantindo dessa forma o direito ao voto de forma autônoma. Por exemplo, uma pessoa cadeirante para acessar então um térreo de um prédio, ficar numa seção mais acessível, se de repente, por exemplo, precisar de um fone de ouvido, o TRE tem que saber antes para se programar. Perfeito. Justamente, um deficiente que tenha dificuldade de locomoção, por exemplo, ele vai informar a Justiça Eleitoral através dessa revisão cadastral e a Justiça Eleitoral vai ter tempo hábil para se programar, para alterar a sessão eleitoral desse eleitor, dessa eleitora com esse tipo de deficiência, não é? Justamente possibilitando uma sessão eleitoral que tenha rampas, que tenha elevadores, da mesma forma fornecer fone de ouvidos para quem precisa. As pessoas que têm dificuldade, né, em acessar pela internet, tem algum outro contato? Dá para fazer esse atendimento presencial, por exemplo? Sim, o eleitor pode se deslocar ao TRE, como também às zonas eleitorais, ou tem o telefone através do WhatsApp, que é o 35 12 15 00. Lá o eleitor pode tirar dúvidas e também efetuar a sua revisão cadastral. Esse procedimento precisa da cópia de algum documento ou só informações para poder, então, o TRE se programar, né, para as próximas eleições? Não, não precisa de documentação. Basta você acessar o site do TRE, como eu falei. Lá vai ter uma imagem escrito "Sou PCD, sou pessoa com deficiência". Ele vai seguir os passos, é simples, rápido, fácil, vai indicar o tipo de deficiência e vai acompanhar o processamento da solicitação pelo próprio site. Há uma possibilidade, por exemplo, de solicitação de documentos ou de laudos, porventura isso pode acontecer? Veja, uma pergunta interessante. Se a deficiência ela for intelectual grave, aí sim é necessário se comprovar essa situação e o juiz eleitoral ele vai analisar caso a caso, porque se evidentemente o eleitor não tiver o discernimento necessário, ele vai ficar dispensado da votação e aí sim é necessária a documentação. Nesse caso ele vai ter que procurar a zona eleitoral ou o TRE de forma presencial, mas nas demais tipos de deficiência, basta apenas acessar o site do TRE, pelo celular, pelo computador. Muito obrigada pelas suas informações. Vinícius, agora eu volto com você. Agradecer aí a todos do TRE, mas eu volto com a minha tecla, que é de muitos juristas, até de juízes e desembargadores. O voto era para ser facultativo. O voto é um direito inalienável da democracia. Você tem direito a votar. Agora, o seu exercício de votar tem que ser facultativo, pessoal. Você quer votar, vai e vota. Você não quer votar, não vota. Hoje, no Brasil, nós somos obrigados a votar. Sob vara. O que é sob vara no direito? É sob punição. Se você não votar, você não contrai empréstimo em banco oficial, você não pode fazer concurso público, você paga uma multa irrisória, mas paga. Você vai tirar um documento, precisa de provar
fazer um empréstimo, algo tipo OAB, CRM, precisa provar que você está aqui com a justiça eleitoral. Poxa, nós não estamos vivendo uma democracia plena. Eu não estou falando de atos que aconteceu aí, não é isso. Estou falando do voto. O voto é importantíssimo. Você tem o direito a votar? Tem. Mas você vota se quiser. Eu sair de casa para anular um voto é uma excrescência. O gasto de combustível, o momento que você está perdendo, você tem que votar com prazer. Eu acho que todo cidadão tem que ser um ser político para votar, mas votar por querer. Mas votar sob vara, sob punição, que democracia é essa? Democracia fajuta. Lê o que é democracia na essência da palavra. Vê os Estados Unidos. Lá nem feriado na eleição. Você vota na hora do trabalho, na hora da folga, vota pelos correios. Tem N modelos de voto. Aqui não, a gente tem que votar obrigado. Tá errado algo aí, né? Não tem nada a ver com TRE, é a legislação. Entendam bem, não estou falando aqui de partido, não tem partido nem se mete nisso. Se mete no sentido, por que vocês, parlamentares, não têm coragem de tornar o voto facultativo? Que aí são vocês que fazem. Não tem, rapaz. Por que não tem? Porque querem manter uma situação muito ruim para o eleitor.